Toda mulher deseja ser mãe. Essa é uma frase que você já pode ter escutado em algum momento da sua vida. Muitas mulheres, ao escutar, podem sentir falta de identificação com essa frase e isso gerar, inclusive, reflexões sobre a maternidade e ser mulher. Será que toda mulher realmente deseja ser mãe? Como ficam as mulheres que escolheram outro caminho? Esse será o nosso papo de hoje. Eu sou a Camila Napolitano. Eu sou a Janaína Marim e esse é o podcast Subversivas. Olá, sejam bem-vindas a mais um episódio do Subversivas. E eu vou começar fazendo uma pergunta para você que está escutando a gente. No caso, para você mulher, homem, sinto muito, você tem vontade de ser mãe? Porque eu, particularmente, não tenho, com certeza. E você, Ká? Olha, eu posso dizer que eu mudo de ideia todos os dias? Pode, tá certo. Eu tô mais pra não. Mas aí tem dias que eu tô mais pra sim também. Então, eu não sei, mas eu acho que isso é interessante trazer também, justamente pra gente não querer entrar numa caixinha, né? E, tipo, Sim. não, eu preciso decidir hoje. Então, se eu não quero ser mãe, eu não quero ser mãe nunca mais. E não é bem assim, né? E até indo um pouquinho além, acho que a gente tem muito essa noção de que se eu quero ser mãe, eu tenho toda a certeza do mundo de que eu quero ser mãe e vai ser assim para sempre, né? Pra Até sempre. eu ter filhos e nananã e tudo mais, aí eu vou ser uma mãe muito feliz. E eu acho que não é que não precisa ser assim, né? Eu acho que não é assim para toda mulher. Porque a gente já falou isso em outros episódios, né? De que mulher é um conceito muito amplo. A gente fala não só de mudanças de classes sociais, de região onde mora, de história de vida, raça, tal, mas a gente tem diferenças culturais, diferenças de personalidades e diferentes modos de lidar com as coisas, né? Então é muito complexo quando a gente generaliza, né, de que toda mulher nasceu para ser mãe, toda mulher tem um instinto maternal, toda mulher que quer ter filho, nossa, é obcecada por ter filho e vai querer ter filho todo santo dia. Não sei, assim, para mim sempre foi uma coisa muito clara. Desde que eu me entendo, assim, acho que desde a adolescência, eu sempre tive muito claro para mim que filho não é uma coisa que eu me interessava. Naquela época eu tinha, tipo, tá bom, só que eu sou nova, né? Pode ser que eu mude de ideia. E até agora eu não mudei. Muito pelo contrário, quanto mais eu penso a respeito, mais certeza eu tenho de que eu não quero ter filhos. Nunca senti o que muita gente fala, né, do reloginho biológico. Muito pelo contrário. E não sei, como que fica para você essa questão, Ká? Cara, eu acho que quando eu tava, sei lá, com uns 29, eu acho que eu olhava mais para as crianças, tipo, ai, que fofinha. E aí eu comecei a ver isso como, não, esse é um relógio biológico. Meio social isso, né? Gente, Você sim. aceitar que é isso. Mas na real, cara, eu sou assim até hoje. Eu vejo crianças e falo, ai, que lindo, mas isso não quer dizer que é um Não relógio quer dizer biológico, nada. sabe? Aham, sim. Então, eu acho que eu não senti isso, não. Tipo, esse desespero, entre aspas, de ser mãe, cara, eu preciso ser mãe logo e tudo Tô mais. ficando velha. Eu acho que tem um pensamento meu de tipo, será que se eu não tiver, eu vou me arrepender? Isso tem, Uhum. porque como eu falei, não é uma coisa tipo 100% certa, sabe? Pra Sim, mim. sim. Então, isso rola. Mas acho que é escolha também, né? Então, mas eu acho que a única coisa mais biológica que eu penso é em relação a isso. Mas hoje em Aham, dia tem tantas mulheres mais velhas engravidando, né? Porque a medicina mudou tanto. sim. Então, acho que é uma coisa que eu não lembro de ter, putz, preciso engravidar urgente, sabe? Aham. É. Sei lá, para mim é tudo uma grande construção social, né? Porque, por Sim. exemplo, eu nunca senti, ai meu Deus, é o meu relógio biológico, porque eu preciso ter filho e tal. Mas eu olho para uma criança, eu olho para um bebê, ainda mais bebê, gente, pelo amor de Deus. E eu fico besta, eu fico derretida, eu vou querer Uhum. brincar, eu vou querer pegar no colo e não vou querer largar até começar a chorar. Aí entra alguns limites, aí entra os meus limites. E, gente, eu amo, eu adoro criança. Eu tenho uma sobrinha de 6 anos que é o amor da minha vida. E eu, né, hoje
posso dizer com certeza de que eu nasci para ser tia. Eu não nasci para ser mãe. Eu nasci para ser tia e para mim eu estou muito feliz com essa decisão. Para mim tá tudo certo. E aí eu acho que a gente começa a entrar no ponto central do episódio de hoje, né, Ká? Que é essa questão das mulheres que não querem ter filhos e de como que a sociedade trabalha a questão da maternidade e da não maternidade. Porque acho que você vai concordar, talvez quem esteja escutando também, não sei, mas que assim, cara, a vida e o corpo da mulher é considerado como algo público, né? De várias formas diferentes, e isso sempre foi uma coisa que me incomodou muito, particularmente com relação à maternidade. Então, algumas coisas que me irritam, por exemplo, quando eu vejo que, tipo, a mulher tá grávida já com aquela puta barrigona e vem alguém que você não tem intimidade ou que você nem conhece, ai, que linda, e já vai passando a mão na sua barriga, e já vai tratando, enfim, quando você vai levar a criança na escola, ou que nem quando a minha irmã tinha acabado de ter a minha sobrinha, a enfermeira entrava no quarto, ai, como que a mamãe tá se sentindo? A mamãe tá bem? E eu pensando, gente, a mamãe tem nome. A mamãe tem nome, sabe? São várias coisinhas, assim, fora o pessoal, né, as outras mulheres dando pitaco, nossa, mas você vai cuidar assim? Não, mas não pode fazer isso. E eu vendo essas coisas, eu fico pensando, falo, cara, se um dia eu engravidar e eu resolver ter essa criança, eu resolver ser mãe, eu vou ser uma grávida e uma mãe full pistola. Mano, não encosta no meu corpo, não me chama de mamãe, não vem dar pitaco se eu não pedir sua opinião. Ah, gente, essas coisas entre tantas outras com relação a ter filhos, mas essas, assim, me irritam, sabe? Me irritam muito, muito. Parece que a mãe, ela perde a identidade de mulher, né? Depois que tem filho. Sim. Era isso que eu ia falar, assim, a gente tira a identificação da mulher para se tornar mãe. E eu acredito que isso é por muitas mães, depois de uma certa idade que o filho tem, elas não conseguem achar a mulher que está ali, né? Porque elas realmente, elas estão tão presentes na vida do filho, não que tenha nada de errado com isso, Não criticamos. mas que ela esquece realmente dessa identificação dela. Porque socialmente ela acredita tanto que aquele é o papel dela. Da Porque vida dela, que ela precisa passar por aquilo de maneira muito plena, enfim. E aí ela perde essa questão da identificação, né? E tantas mulheres, eu acho que você também atende mulheres, eu que são mães, né? Eu também. Então sempre tem muito esse rolê de tipo, cara, beleza, eu tenho o meu filho, agora eu tenho o meu trabalho, mas eu não me encontro nesse processo. Eu não sei mais quem eu sou fora. Nossa, isso eu vejo, assim, com algumas mulheres que eu conheço, né, que eu tenho mais proximidade, e isso me dói muito, porque do que eu acompanho, parece que até a personalidade da mulher virou isso. Trabalho, casa, assim, nananã, e filho. E eu fico pensando, meu, maravilha, não tô criticando, ela fez as escolhas dela, se ela tá feliz, tá ótimo. Mas eu fico pensando, falo, cara, cadê o resto dessa mulher? Cadê a mulher? Beleza, ela é a esposa, a profissional, a mãe. E o resto? Do que ela gosta? O que ela não gosta? O que ela faz por ela, sabe? Sim. Enfim, eu acho que, bom, como mulher, a gente tem muita cobrança da sociedade o tempo inteiro, né? Então, vão começar te cobrando porque você ainda não é casada, aí você casa, cobra um primeiro filho, aí você tem o primeiro, vão cobrar o segundo, o terceiro, o quarto. E se você não casa, e se você não tem filhos, os questionamentos e julgamentos são outros, né? O que importa é que você vai ouvir encheção de saco. Se você é mulher, você vai ter encheção de saco pela sua vida, e o que você decide fazer, o que você não decide fazer, o que decide não fazer, enfim. E até a gente, assim, né? A gente que não sabe se quer ser mãe, ou você que sabe que não quer ser, pelo menos por enquanto, esse julgamento de tipo, nossa, mas você não quer ser mãe? E aí? Quando você vai me dar um netinho? Né? Esse julgamento também por não se encaixar e por não querer fazer parte dessa construção social, né? De que toda mulher precisa ser mãe e que não é bem assim, né? Então, desse julgamento também. Como que é pra você, Jana? Você já escutou alguma coisa desse sentido? Eu já escutei muita merda, cara.
E Tipo, tipo, eu já decidi pra mim que eu não vou mais responder assim, não quero ser grossa, né? Não vou ser estúpida com a pessoa, mas eu também não vou ser tipo, ai, não, né. Tipo, vamos lá. Eu já fui chamada de fria, de coração de gelo, de que eu odeio crianças, que eu estou sendo muito egoísta. Meu pai virou pra mim uma vez e falou: você não acha que você está sendo muito egoísta por não querer ter filho? E eu fiquei com isso na cabeça, falei, mas egoísta por quê? Porque eu estou dando preferência para minha vida, ao invés de dar preferência para a vida que existe. É isso. Por isso eu sou egoísta. Ah, então tá bom. Uhum. Entre tantas outras coisas, né? Assim, quando a minha sobrinha nasceu, a minha sogra toda, de tempos em tempos, perguntava: ai, mas e aí, você já mudou de ideia? Você não quer ter filho? Porque, coitada, né? Ela tem 2 filhos que não querem ter filho. Então, meu pai, pelo menos, ganhou uma netinha. Ela não, ela, coitada. A minha família, tipo, meio que já aceitou, já entendeu. E nem pergunta dos netos, porque eles sabem que eu vou falar que eu já dei 3, que são meus gatos. Mais do que isso, não vão conseguir arrancar de mim e tal. Mas existe fora, né, da bolha familiar. Então, eu vou na ginecologista, a gente estava falando de um procedimento que eu vou ter que fazer. Aí ela, não, vamos colher óvulos, né, para congelar, porque não sei o quê. Eu, não, mas para quê? Ah, para quando você quiser engravidar. Eu, não, tá tudo bem. Eu não quero engravidar, não quero ter filho. Esse procedimento vai dificultar que eu tenha filhos, para mim tá melhor. Eu tô feliz. E ele olha, assim, ela olha, né, várias ginecologistas. Ah, mas você é tão nova, você ainda vai ter tempo, você ainda vai mudar de ideia. Aí eu olho e penso, falo, mulher, eu tenho 31 anos. E eu fico pensando, tipo, se eu falasse pra ela, eu quero ter 5 filhos, um por ano, assim, será que ela falaria que eu era muito jovem e que eu ainda ia mudar de ideia? Sabe? Ai, essas coisas me pegam, essas coisas me irritam bastante, assim, de tipo, não, você não sabe. Tipo, você não sabe nada da sua vida, dos seus gostos, dos seus sonhos. Você vai mudar de ideia. isso me fiquei pensando assim, quando será que a gente vai ter prioridade com o nosso próprio corpo? E aí eu tô falando quando no sentido de idade, né? Porque beleza, Não vai ter. com 30 anos, 31 você não pode. Aí com 40 vai ter outra desculpa. Então quando, né? Quando a gente pode tomar essa decisão? Eu também gestei isso de médicas, né? Eu tinha microcisto, tinha porque no último exame ele sumiu, aparentemente sumiu. E aí, esse microcisto fazia a minha menstruação desregular e aí, consequentemente, dificultava a gravidez. Teoricamente, porque eu não testei para provar, né, gente? Né? Vamos tentar para provar. Aí, o que essa médica falou? Que eu precisaria tomar remédio. Aí eu falei, mas por que eu preciso tomar remédio? Ah, porque... Ah, se você quiser ter filho e tal. Não, mas eu não quero ter filho. Não, mas você vai mudar de ideia. E aí, outra médica falou a mesma coisa. Então, eu acho que, assim, generalizando, tá, gente? Eu acho que Sim. as médicas, pelo menos as que eu passei e a Jana tá trazendo, não tá preparada para alguém que não queira ser mãe também. Eu já tive médico, ginecologista, que me disse Sim. isso também. Enfim. Mas eu acho que a sociedade, de modo geral, né? Porque, beleza, isso que eu ouvi sobre ser fria, não gostar de filho e tal, foram de colegas meus, né? De amigas minhas. E a gente era mais nova, faltava uma maturidade. Hoje eu sei que eles não pensam assim. Faz muito tempo que eu não recebo um julgamento assim pesado por não querer ter filho. Mas uma coisa que eu percebo, assim, homem não fala muito sobre isso, então, tipo, né, ok. Mas algumas reações que eu percebo de outras mulheres, né? Então tem a reação preconceito total. Como assim? Mas uma criança traz propósito para a vida da mãe. A mulher vai ser muito mais feliz. Tá bom, gente. Ok, seja aí, ok. Tem a mulher que se choca, mas ela tenta, tipo, dar a volta por cima. E isso acontece muito com mães, com mulheres que já tiveram filhos.
Tipo, eu percebo o choque na cara dela, mas ela tenta contornar, tipo, tentando respeitar, falar, não, realmente, né, tem mulher que não quer, nananã. E eu já vi mulheres que a reação é começar a falar de si própria e das suas experiências. Tipo, eu entendo, mas não, eu com os meus filhos, eu sempre quis ter filho, eu amo tanto os meus filhos, eu nunca me arrependi, eu nunca mudei de ideia. E eu, tipo, que bom pra você, né? Assim que tem que ser, que bom que você tá feliz. Mas não é disso que a gente tá falando. Tá bom. Então, eu acho que ainda é muito chocante para a sociedade quando ela escuta de que a mulher tomou a decisão de que eu não quero ter filho. É isso. Eu só não quero. Não odeio crianças, não sou uma bruxa. Eu só não quero ter filho. Sim. Eu citei médica porque eu acho que, como médica, médico, eu falei médica de maneira Sim. geral mesmo, ela tem ali, teoricamente, que abraçar todas as pessoas, Aham. independente da sua escolha ou não. Então, Sim. ela não está numa posição de mudar a escolha da pessoa, e se de respeitar e mostrar os caminhos, né? Então, eu acho que ela tem uma posição essencial nesse processo. Porque imagina uma mulher que tá nesse processo como eu, que foi, né, ver e tal, fazer check-up, e aí ela Uhum. fala isso, ela fala, não, mas eu preciso tomar remédio, porque senão, quem É. sabe um dia eu vou ser mãe, né? E às vezes ela nem quer. Então, Sim. como que essa mulher sai desse consultório? Né? Porque aí tem muita mulher que ainda não consegue falar, não, bancar, né? Tipo, não, eu não quero. E é isso. É. É. Ai, Mora. Não deveria ser algo tão complexo. Mas para a sociedade Sim, E aí a gente começa a falar da maternidade compulsória, né, Ká? Que para quem não sim, conhece, para quem nunca ouviu falar nesse termo, é basicamente um conjunto de práticas da sociedade, como esse exemplo que a Ká acabou de dar, que foi ótimo, que fazem as mulheres, que levam as mulheres a uma gravidez não pensada. Porque é exatamente isso, elas acreditam que o caminho biológico, o grande propósito da mulher é ser mãe. Eu conheço mulheres assim que não gostam de criança, que não têm paciência com crianças, mas ainda assim falam e meio que pesam no relacionamento, porque e aí, quando que a gente vai casar e ter filho? E eu olho, tudo bem, não é da minha conta, eu não conheço assim a mulher no seu íntimo, mas eu vejo ela com outras crianças, ela tem zero paciência, ela tem zero vontade de estar junto com outras crianças. Pode ser que com filhos seja super diferente, ok, mas são poucas as pessoas que param para ter esse questionamento. Eu acho que para a mulher ter esse questionamento é ainda mais difícil, né? sim. Vem muito julgamento da família, dos médicos, da sociedade. Pode ser que se venha da igreja, né, da religião, porque a mulher tem que ter filho. E aí, quando ela fala, mas eu não quero ter filho, será que tem alguma coisa errada comigo? Será que, tem alguma coisa errada comigo? Eu preciso, sei lá, fazer terapia. Eu estava conversando com uma colega esses dias, que é uma coisa que acontece muito também nesse âmbito, nesse núcleo familiar, assim, quando a mulher fala que não quer ter filho, os pais se sentirem culpados. E isso aconteceu comigo, foi muito engraçado, que meu pai perguntou se eu achava que eu tinha sido uma péssima filha. E eu fiquei, tipo, com vários pontos de interrogação na cabeça. E falei, mano, por que você tá me perguntando isso? Ou se eu achava que eles tinham sido péssimos pais e por isso eu não queria ter filhos. Mas, gente, não tem nada a ver com vocês. Gente, Não é sobre vocês. Não é sobre vocês. Mas essa minha colega, ela é psicóloga e ela falou que isso é muito comum. Dos pais acharem que eles fizeram alguma coisa de errado e, portanto, o filho não quer entrar nesse papel de paternidade. É muito louco, né? nossa, que loucura. Gente, a mente humana, né? É uma doideira. E eu só olhando, tipo, mas não tem nada a ver com você, meu amor. Sabe? Não, a frase que define não é sobre você. Não é sobre você. Sou sobre eu. E aí eu fui explicando, né, pro meu pai. Eu falei, cara, eu só não quero a responsabilidade. Eu sei, eu tenho sonhos, eu tenho planos para minha vida. E eu poderia alcançar esses planos, esses sonhos com um filho, ok? Mas eu não quero.
você cuidar de outro ser humano, eu olho para isso e falo, cara, é muita responsabilidade. Muita. Porque eu não tô só cuidando para manter ele vivo. E tipo, não, você vai pra escola, você aprende, nasce, cresce, reproduz e morre, que nem é o padrãozinho. Você tem que educar, você tem que formar um cidadão decente. E aí eu brinco, né? Eu brinco com a minha irmã, eu brinco com os meus pais, falando, não importa o que você faça, a criança vai crescer com algum trauma. E ela vai fazer terapia e falar, não, porque quando eu era criança, meus pais, que não sei o quê. Eu falo, então assim, pra mim é uma pressão muito grande. Fora que eu gosto muito da minha liberdade. Eu não consigo me ver nem tendo um cachorro, sem querer comparar, gente, pelo amor de Deus. Eu não quero ter o cachorro, porque um cachorro exige muita atenção. Você tem que dar carinho o tempo inteiro, você tem que levar para passear, que não sei o quê. Eu me irrito com os gatos de vez em quando. Eu não conseguiria, eu seria uma mãe amarga e frustrada, pelo menos assim, na infância, sabe? Que você tem que dar muita atenção, principalmente a mulher. Sim, porque ainda tem esse papel social, né? Por mais que as coisas estão mudando e tudo mais, ainda existe esse papel social. A sociedade, ela fica tentando achar motivos, né? Que eu acho que é para ficar mais confortável também, né? Que nem você falou do exemplo, será que eu fui um péssimo pai? Mas é isso, eu acho que para ficar mais confortável. Então é por isso. Então eu sei por que motivo. Não pode ser simplesmente porque eu não quero, né? Uma coisa que pega bastante para mim é que é óbvio, mas é como a gente fala, óbvio, precisa ser dito, que quando você é mãe, você não pode deixar de ser mãe, né? Uhum. Quando você é pai, infelizmente pode. É, Mas quando você é mãe, não. Então, assim, vamos supor que, sei lá, eu decida ser mãe, e aí amanhã eu queira focar no meu trabalho, mas eu ainda sou mãe. sim. Não tem como me desvincular. E aí tem, como você falou, né, essa questão da educação. Então, você educar e transformar essa criança numa boa pessoa, né? O máximo que você puder. Então, ter dependendo do que você acredita, mas ter uma comunicação não violenta, que é o que eu acredito. Então, assim, se você Uhum. pensar nisso, é uma educação ainda mais difícil, não é simplesmente você levar na escola, dar comida e isso, né? É É. muito mais difícil. Então, e aí tem você nesse processo, né? É, como isso é uma construção social, ser mãe é uma construção social, tem muita romantização, né, Jana? Então, nossa, que lindo é ser mãe. Ser mãe é padecer no paraíso. Ai, minha tia falava isso sempre, Lembrei sempre. agora, gente, baixou aqui, eu lembrei. Mas não que ser mãe não seja lindo, sério, eu super admiro, assim. Mas é isso, você tem outras coisas passando pelo processo. Muitas mães têm depressão pós-parto. A época do puerpério é uma das épocas mais difíceis, segundo as mães que eu conheço, que eu já conversei, né? Porque é isso, você passa por muitas coisas, é muita coisa mudando, e você tem que cuidar de outra criança, né? Porque se você não cuidar, quem vai? Né? Que você tem que dar de É, mamar e tudo mais. Então tem muita essa humanização e o que ilude também outras pessoas, né? Então olha, fala, olha que lindo é ser mãe. Só que não se conversa. Hoje eu acredito que tem se conversado mais sobre isso, mas não se conversa por essa parte mais difícil, né? Que não é todo dia que você tá feliz, que você não vai ficar arrumadinha lá e cuidar do seu filho. Não é bem assim as coisas, né? nossa, cara, a sociedade sempre colocou assim a mulher mãe, num pedestal. Olha, você é mãe, você obrigatoriamente tem que ser feliz com a sua vida e não pode reclamar da maternidade, né? E aí, você vê o dia a dia das mães, sabe? Principalmente para mulheres que trabalham, tem que levar e buscar o filho na escola, se tem um parceiro ou uma parceira que não faz a sua parte, tem que cuidar da educação na escolinha, e tem que levar para o médico, e tem que cuidar da alimentação, e tem que dar cultura para essa criança, levar ela em passeio, e ler antes de dormir. Gente, é muita coisa. E é isso que você falou, existe uma mulher fora desse processo. Uma Sim. mulher que tem questões no trabalho, que tem questões pessoais, que tem o cuidado com a casa, porque se o parceiro não faz muito a parte dele com o filho, provavelmente não faz com a casa, né? Tem as suas inseguranças pessoais, coisa que ela precisa lidar.
E eu vejo, assim, acho que, não sei como que são as mães entre elas, né? Não é meu lugar de fala, mas eu ainda vejo que para a sociedade é muito complexo quando uma mulher fala, cara do céu, hoje eu queria dar meu filho embora. Não é real. Tipo, é óbvio que não. Só que ela tá Sim. tão cansada, tipo, ela precisa tanto de um momento para ela, de descanso, um momento, tipo, talvez uma semana. E falou, mano, eu quero tacar meu marido e meu filho para fora de casa, sabe? Vai, dá embora, nunca mais quero ver na vida. Só que aí, meu Deus, como assim você não está feliz sendo mãe? Como assim você está reclamando do seu filho, que seu filho chora o tempo inteiro? Porque tem criança que é assim. Pode estar tudo bem, só que ela chora, faz parte. E a mãe tem que estar preparada para tudo e estar firme e forte, não pode reclamar e não pode chorar. E a gente sabe que tem marido que cobra outras coisas, então ela tem que estar arrumada, ela tem que estar disposta. É tão fácil, né? Joga tudo aí no colo da mulher e tem que ser feliz, né? Sim. Faz tudo isso com um sorrisinho no rosto. Fazendo uma referência ao Não Inviabilize, lá, lá tem vários episódios falando de caras que não assumem o papel de pai, né? E uma frase, eu não sei se você já reparou, Giana, uma frase que aparece muito lá, os caras falam assim: eu não imaginava que ser pai era isso. E saem de casa. Sim. E, gente, é assim, sair de casa é assim mesmo. É simples assim, que nem eu tô Uhum. falando. E, tipo, olha, eu tô pedindo divórcio, eu tô saindo porque eu não imaginava que ser pai era isso. Eu não Aí a mãe, imaginava que você ia ficar desse jeito, tão descuidada. e aí a mãe vai sair pra onde? Não, não tá Não cuidando da sai, né? criança. Não sai. É responsabilidade dela, entre aspas, né? Sim. E, nossa, é tipo, é muito foda, porque é isso. Muitas mulheres, inclusive, são julgadas por terem depressão pós-parto. Porque Uhum. como assim você não tá dando conta? Como assim Como você tá assim você não, triste? como assim você não consegue dar leite pro seu neném? Muitas mães não conseguem dar leite pro neném, e aí isso é um motivo de julgamento. Essa mãe fica ainda pior, né? Porque imagina, você já tá lá, na sua cabeça que é sua obrigação dar leite pro neném, por Que exemplo. você não está fazendo a sua parte, que você não está amando o seu filho como você deveria, né? Exato. E aí vem a sociedade e joga mais o chicotinho. Então, gente, realmente, assim, eu admiro muito todas as mães, porque não é fácil. Não é fácil. E eu acho que é super bacana, assim, nós como mulheres, hoje em dia, ter essa consciência e essa percepção de, tipo, eu não quero. E o contrário do que, acho que seu pai falou, né, que não é egoísmo, né? Eu vejo muito o contrário. Você está pensando que você não vai dar conta de educar outra pessoa, né? Exato. Egoísmo acho que seria se você colocasse uma criança no mundo, sabendo que você não consegue educar, sabendo que você não consegue dar atenção, sabendo que ela não vai ser, né, obrigatoriamente, mas que você não quer que ela seja a sua prioridade. Então, para mim, isso é egoísmo, né? E isso é uma coisa muito interessante, né, que você falou, que seria se eu tivesse um filho e eu não quisesse que ele fosse a minha prioridade. Uhum, Existe esse conceito, eu entendo, assim, né, claro, nos primeiros anos de vida da criança, ela tem que ser a prioridade por uma questão de sobrevivência. Ela depende 100% dos pais, do cuidado, do amparo e tal. Mas vai chegando um período em que a criança não precisa mais ser a prioridade absoluta da vida da mãe. Porque vamos combinar, na maioria dos pais, não é esse o caso. A criança não é a prioridade absoluta. sim. Quantas mulheres não são criticadas porque começaram a investir na carreira? Ah, eu vou voltar a fazer faculdade à noite. Nossa, mas e quem que tá com a sua criança? Ou eu vou cuidar da minha vida pessoal, vou sair com as minhas amigas no sábado à noite para ir num bar, numa balada. Ué, mas quem que ficou com seu filho? É o pai, é a avó, ninguém não é da tua conta. É assim, né, gente? Para variar, homem tem a vida muito mais fácil, né? Um homem, quando ele percebe que ser pai não é para ele, que ele se arrependeu de ter filhos, ele vai embora. Ele pega as suas coisinhas, quando muito paga uma pensão
às vezes com muito sofrimento, mas vai embora. Reclamando, mas vai embora. Agora, vocês já pararam para pensar que existem mulheres, e não são poucas, que se arrependeram de ter filho? Que colocaram filho no mundo, engravidaram, nananã. Eu vi isso já fazem muitos anos, né? Tinha um grupo secreto no Facebook só para mulheres que se arrependeram de ter tido filhos. E era, assim, um grupo dificílimo de entrar, porque exatamente, assim, essas mulheres são as mais julgadas, são as mais criticadas. Esse é o assunto mais complexo que você pode ter com outra mulher, né, com outra mãe. E eu estava lendo um artigo que falava sobre isso, né, e a mulher em questão que estava sendo entrevistada, ela falou, cara, eu amo meus filhos, eu daria a minha vida pelos meus filhos. O meu amor por eles não muda. Eu sou muito feliz de estar aqui com eles. O que eu não gosto é do papel de ser mãe. É esse papel de ser eu a principal responsável de levantar toda noite, de ter que fazer as tarefas, de que quando a criança está precisando de alguma coisa, sou eu que ele chama. É o papel de ser mãe. A gente esquece que ser mãe é um papel, e é um papel muito importante, é um papel com muita responsabilidade, e às vezes é um papel muito pesado. Então, assim, imagina, eu lembro que na entrevista ela estava até falando, falou, cara, para mim é um nó muito grande na minha cabeça e me faz eu me sentir muito culpada, porque frequentemente eu penso que se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria engravidado, eu não queria ter tido filhos. Mas aí, imediatamente, eu penso nos meus filhos, e que se eu não tivesse engravidado, eles não existiriam. E aí, é um bolo de emoções, vem a culpa, vem a tristeza. Estar nesse lugar é uma coisa que eu definitivamente não quero, cara. Que deve ser muito, muito pesado. Deve ser muito pesado. E por isso que a gente precisa pensar, né? Antes de tomar essa decisão. Porque não é... Tudo bem, muita gente engravida sem querer, isso acontece. E aí são decisões, beleza, né? No Brasil, você não tem muito poder de escolha depois que você engravidou sem querer. Mas se você está pretendendo, né, é muito importante perceber se você quer realmente ter filhos ou não, né? E aí vamos focar, né, voltar um pouco, né, cá, para as mulheres que não querem ser mães, já falamos bastante das mães, coitadas. Uma pesquisa feita pela Bayer, né, uma empresa farmacêutica, com o apoio da FEBRASGO, Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, apontam que, no Brasil, 37% das mulheres não desejam ter filhos. E eu ainda acho que esse número é maior, né? Mas deve ter tido gente que ou não sabe ou ficou com vergonha de falar. E aí vamos entrar, né? Quais são os motivos que levam uma mulher a não querer ter filhos? Eu acho que eu já comentei aqui um pouco dos meus, né? Mas, Ká, o que te deixa em dúvida? Então, essa questão de você não poder deixar de ser mãe, então se você é mãe, você vai ser mãe para a vida inteira, não tem como, tipo, hoje eu vou desligar aqui, deixa eu ficar um dia sem acordar de noite, sabe? Não tem, não tem como, eu acho que isso pesa muito para mim, porque assim como você, liberdade para mim é uma questão um valor muito forte. Então, assim, querendo ou não, você não tem a liberdade que você tem quando você não tem filhos, por exemplo. Né? Então você fica ali muito mais limitada, porque você está pensando em outra pessoa também, né? Natural. Então, agora que eu tenho esse poder de escolha, né? Que eu não estou grávida, não tenho filhos. Então, acho que o que pega para mim é isso, assim, eu não poder deixar de cumprir esse papel, que eu acho que é um pouco do que você trouxe com essa questão da mãe que se arrepende e tal. Eu acho que é isso. Eu tenho um pouco de medo de me arrepender também, mas eu acho que, assim, o maior é isso, de poder, de tirar, entre aspas, a minha liberdade, de certa forma. Eu acho que esse é o maior ponto, assim, para a maioria das mulheres, né? Sim. Eu já ouvi também mulheres dizendo que preferem dedicar toda a sua energia para construir a sua carreira. Eu também penso assim, ok. E tem também o ponto de, tipo, olha o planeta em que a gente está vivendo hoje, né? Aquecimento global, a gente não sabe como que vai ser os próximos anos.
E eu já ouvi de outras mulheres, e eu concordo também, cara, eu vou colocar um filho no mundo agora, pra quê? Qual vai ser o mundo em que ele vai viver quando for adulto? Pode ser que seja um mundo melhor, pode ser que não, tudo indica que não, mas tem esse ponto de pensar na criança. Fala, meu, sabe, para onde que eu vou? Eu vou colocar essa criança e ela vai viver em que mundo? Sabe, quais vão ser as condições de vida dessa criança? Então, mas eu acho muito interessante, eu acho muito bom esse movimento de que os principais motivos é porque a mulher parou para pensar e falou: não, cara, eu quero priorizar minha vida. Sim. E E, assim, gente, isso não é egoísmo, tá? sim. É interessante também, não é o nosso caso e tal, mas é interessante também a gente pensar nas condições financeiras, né? Porque querendo Uhum. ou não, cara, ter filho hoje em dia é muito caro, Sim. né? Então, eu acho que é interessante que a gente esteja nesse movimento de questionar mais do porquê e tudo mais, justamente para a gente entender, beleza? Um- eu tenho condições de criar esse filho do jeito que eu quero criar, né? Porque o que acontecia é que muitas vezes a mulher não tinha esse poder de escolha, né? Aham. Ela ia lá ser mãe e pronto. E aí não tem condições de criar esses filhos, né? Então eu acho que a gente está esse movimento é muito bom para questionar mesmo, né? Qual que é a nossa parte? Será que realmente eu tenho o sonho de ser mãe? Será que eu quero ser mãe agora? Então eu acho bem válido assim esses questionamentos. É muito importante, mas e eu imagino assim, e se isso acontece com você que está ouvindo, sinta meu abraço, o nó que fica na cabeça da mulher que cresceu num ambiente onde isso é muito Uhum. valorizado, Sim. e quando vem aquela primeira pulguinha do tipo, será que eu quero ser mãe? Como isso pra mim, assim, gente, quando eu era criança, eu não tinha boneca, aquelas bonecas que você faz de bebê. Eu tinha uma, duas, nunca liguei, não ficava usando o carrinho como se eu já tivesse filho. Eu nunca liguei pra isso. Brincava de casinha, brincava de Barbie, ok, mas pra mim nunca foi. Nunca foi uma questão. Então, depois que eu resolvi admitir, falei, gente, tá bom, é isso, vocês que lutem. Eu sempre tive um pouco mais desse perfil, então pra mim, como a minha família também, né, teve esses preconceitos, mas não teve essa pressão, então, né, foi um pouco mais fácil. Eu acho que, assim, para além da vida da mulher, né, é importante fazer esse questionamento, mas para além das nossas vidas enquanto mulheres, quantos casais você não vê por aí com filhos? E eu sei que isso é um julgamento, e eu sei que é feio, mas todo mundo faz, então vamos zerar a hipocrisia desse programa. Quantos casais você já não viu por aí e fala, gente, mas essas pessoas não deviam ter sido proibidas de ter filho? Não devia, não. Isso é uma coisa que a gente precisa parar para pensar, porque quantos casais não colocam a criança no mundo muito por esse impulso, por pressão social, porque nunca parou para pensar a respeito. E aí são desses casais que, tipo, mano, não tem paciência, não. Nananã. Que tipo de criação essa criança tem? Que tipo de amor ela recebe dos pais? Quais são as críticas que os pais fazem? Como que essa criança vai crescer? Sabe? Eu não sei, assim, eu acho que existem, tudo bem, pode ser que eu que não quero ter filhos, engravide, tenha um filho e eu mude, ok, acontece com algumas mulheres, mas pode ser que não. E aí pode ser que você tenha uma mãe que vire extremamente rancorosa por causa do filho, porque ela não queria, e joga esse rancor todo para cima da criança, um pai ausente. A gente precisa parar para pensar também neste ser que vai vir, né? Porque já que é para ter filho, vamos ter filhos de maneira consciente. Então, que nem você comentou, né, Cá? Putz, será que você tem condição financeira? Nem sempre a gente vai ter a condição financeira para dar a vida que a gente sonha. Mas Sim. ok, dá para dar uma vida confortável, dá para todo mundo manter uma vida ok e tal. Mas e nessa questão mais emocional, sabe? Como que vai crescer uma criança que passou a vida inteira se sentindo rejeitada? E aí é interessante falar que aqui a gente está falando numa posição muito privilegiada, né? É Sim. bom reforçar, né? De ter esse pensamento e tal. Muitas mulheres não têm, como a Jana falou, hoje no Brasil.
se você ficar grávida, é isso, você vai ter filho, você não tem outro caminho, né? Você não tem escolha sobre isso. Então, a gente realmente está falando uma posição de privilégio, mas eu acho que a gente tem que começar de algum lugar, né? E a gente está começando esses questionamentos e é importante para isso, né? E aí, assim, vocês já devem ter percebido o quanto a gente falou da pressão que as mulheres sofrem para serem mães. E eu acho que a gente precisa também falar das mulheres que os homens. Oh, meu Deus! E eu acho que é importante a gente falar também da pressão que os homens sofrem para ser pai, que é nenhuma. Ai, meu Deus. Eu sei que existem exceções, porque dentro do relacionamento, às vezes a mulher realmente quer ter filho, a mãe quer muito ser avó, né? Mas, gente, os homens não sofrem 1/10 da pressão que as mulheres sofrem. Tanto que, assim, parando para comparar, o meu marido e o meu cunhado, eles não querem ser pais e eles sempre foram totalmente respeitados por conta disso. Ah, não, porque homem é assim mesmo, homem não tem o instinto paterno, homem gosta de priorizar a carreira, né? Ah, tá. Uhum. Por que será que ele gosta? Será que ele não foi aprendido a priorizar a carreira? Exato, foi ensinado a priorizar a carreira. E aí a gente pode entrar em outras construções sociais de que a gente vê hoje, por exemplo, meninos, crianças brincando com boneca e não, imagina, o menino não pode brincar de boneca. Mas, puta, talvez ele esteja aprendendo a ser um bom pai aí, né? Mas enfim. Ai, gente, essa pauta pode levantar tantas outras. Mas, assim, homem não sofre a mesma pressão. Que nem quando eu falei, né, que a minha sobrinha nasceu e a minha sogra perguntou se eu não tinha mudado de ideia, se eu não estava empolgada. O meu marido estava do lado, gente. A conversa nunca foi para ele. Nunca foi para ele. Quando ele fala, não, mano, nem ferrando, eu não quero ter filho, os médicos não questionam. Ninguém fala para ele, mas nossa, sua vida só vai ser plena quando você tiver um filho. Porque pro homem nunca é, né? Pro homem nunca é. E aí, segundo a Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais, ARPEM Brasil, 100.717 crianças brasileiras foram registradas sem o nome do pai na certidão de nascimento de janeiro a julho de 2022. Nenhum ano é. O número equivalente a 6,5% do total de recém-nascidos no país nesse período. Gente, vocês têm noção? Isso porque aqui tá falando só dos casos em que o nome do pai não foi registrado. Sem considerar aqueles que o nome do pai entrou na certidão e que a criança nunca viu o pai na vida. Malemar paga pensão. Ou os pais que são presentes, que estão ali na relação, que estão lá dentro de casa, só que se não tivesse, não ia fazer diferença nenhuma, né? Acho que as mulheres, a gente sofre muito mais preconceito por não querer ter filho, porque ao longo dos séculos a resposta sempre foi pra gente. Não tem problema o cara ir embora e eu ser uma mãe solo. Porque mãe solo é um termo atual, né? Porque aí a mulher ficava marcada como mãe solteira. E aí, não, porque nenhum cara quer, ninguém vai querer casar com ela porque ela tem filho. E você vê isso, eu não sei, né? Mas eu já vi prints, que você vê isso no Tinder da vida, não aceito mães. Eu acho que eu já concluí episódios desse jeito, eu já concluí outros episódios desse jeito, mas para variar, gente, a conclusão é que mulher se ferra. Sabe? Aí pra que eu vou querer lidar com tudo isso? Se eu não tenho nem vontade de educar outra pessoa, sabe? Sim. A conclusão, então, desse podcast é o quanto a gente precisa questionar e precisa ser uma escolha consciente. Então, por que que você quer ser mãe? Por que da decisão? Se realmente é um sonho seu, se é o sonho de outra pessoa, se esse sonho nasceu por conta de outra pessoa. E aí sim, ter uma liberdade de escolha para que você possa tomar decisões sobre o seu próprio corpo e ter mais liberdade com isso, né? Então, acredito que é isso que a gente deixa aí de ponto principal para que você realmente questione. A gente aqui, como eu falei, não precisa ser uma coisa fechada. Então, hoje eu decidi, nunca mais eu vou pensar diferente. Não é sobre isso.
Mas a gente quis trazer justamente para você entender que existem outras realidades. Eu acho que Sim, esse é um dos pontos, né, Jana? sim. E aí eu só quero levantar também que isso é uma coisa que eu penso, que, sei lá, eu estou lá nos meus 40 anos, me arrependi, quero ter filho. Gente, existe adoção. Existem opções. Sim, E aí, entrando no segundo ponto, eu só quero reforçar que você parar para pensar sobre a vida que você quer, sobre as suas decisões, sobre tudo isso que a Ká falou, não faz de você uma mulher egoísta. Você decidir priorizar a sua vida, os seus sonhos e, enfim, o que você quer para você não torna você egoísta, tá? Que acho que isso é um dos maiores pesos que a gente sente, né? E você sim. só tá sendo uma pessoa normal. Pensa que os homens não recebem essa cobrança, então, meu amor, vida que segue. Vai lá ser feliz, sendo mãe, sendo tia, não sendo tia, porque aí não depende só da gente. E é isso, gente. O que importa é que essa precisa ser uma decisão muito bem pensada. Bom, muito obrigada por estarem com a gente até aqui. Compartilhe esse episódio e avalie o nosso podcast. Beijinho! Beijo, gente. Até a próxima.